Depois de muitos anos, a família Frigel se reuniu. Vieram parentes da Alemanha, Suíça e de outras cidades brasileiras. Depois de um passeio pelo centro, eles foram até o cemitério do São Rafael, onde estão enterrados pioneiros da cidade, inclusive os pais dos 11 irmãos. Os descendentes de suíços moraram nessa região ainda crianças, quando tudo era só zona rural. A irmã mais velha, Gertrudes, falou à nossa equipe. Ela relembrou o passado e os motivos que trouxeram os seus pais para o norte do Paraná. Foi por causa da craque de 1929, em que perderam boa parte dos seus bens e com mais 17 famílias resolveram vir ao Brasil para fundar uma colônia suíça. E o governo brasileiro, através de Manuel Ribas, que na época era o interventor do estado do Paraná, nos ofereceu 1 milhão de hectares perto da área de Cascavel. Mas nós não tínhamos o dinheiro suficiente para comprar aquela área. E para não ficarmos no mato, que aqui era tudo mata virgem, nós nos juntamos à colônia que foi fundada por Erich Corveza, que os alemães que fugiram já do nazismo da época. Então nós viemos para cá e ficamos aqui na área que se chamava Schwabental, que quer dizer Vale dos Suábios, porque eram os suábios que moravam aqui. E os suíços ficaram espalhados em volta também, ficamos todos aqui. Alguns logo foram embora. E aí eu sou a primeira de 11 irmãos. Veio depois um atrás do outro. Teve um ainda que nasceu na Suíça, que é a Ela, mas todos ficaram aqui por Rolândia. E foi nessa região que é o São Rafael hoje? É, nessa região. Viemos aqui numa escolinha de madeira, que era pequenininha, a igreja aqui era pequena, de madeira. Tem um cemitério, que é o cemitério dos pioneiros, que aqui só pode ser enterrado pioneiro. E quando havia muita seca, então a professora nos levava em volta para fazer uma procissão e rezar para a chuva, para que a chuva viesse. Era uma poeira alta, assim, nós ficávamos todos sujos com um guarda-pó branco. Isso são coisas que você se recorda do passado. E acabamos indo nos espalhando pelo Brasil. 4 voltaram para a Europa. E hoje a família é muito grande, somos mais de 100 pessoas, descendentes desse casal que é Marco e Gertrude, que é o nome, eu tenho o nome da minha mãe. No caso, esse casal, seus pais, eles se estabeleceram por aqui, ajudaram então o início da cidade de Rolândia? No início, porque isso foi em 1935, 4 de novembro de 1935, nós viemos para Rolândia e tinha praticamente nada. As compras a gente ia fazer em Londrina. E me lembro bem que a mãe comprava às vezes uma mortadela bem grande para não ir volta e meia para Londrina. E os seus pais permaneceram em Rolândia até o fim da vida? Sim, meu pai faleceu aqui, a mãe foi um tempo para Curitiba e outro morou em Londrina os últimos tempos. E estão enterrados aqui no cemitério de São Rafael também. Gertrude, fala pra gente qual que é o sentimento hoje nessa reunião com todos os irmãos, todos os familiares. É maravilhoso, não tem descrição, porque como ficaram espalhados São Paulo, Curitiba, Maringá, Rolândia, Londrina, Suíça, Alemanha, Rondônia e Brasília, que eu moro em Brasília, a gente pouco se encontra. Encontra sim, 2, 3 aqui, mais 2, 3 lá, às vezes 5, às vezes 6, mas os 11, após os meus pais, o pai falecer, o sítio ter sido vendido, a gente não mais encontrou os 11 juntos.
resolvemos nos encontrar, que já estamos todos ali entre fim de 70 e início de 60. Então a gente tinha que se encontrar, não dá para a gente deixar isso. E é maravilhoso, assim, é uma saudade que bate daquela mata cheia de pássaros, animais selvagens que tinha na época. Algumas lembranças ruins, como por exemplo a formiga correção. A gente estava dentro do rancho, que se morava no rancho de palmito, e de madrugada eu tinha que sair correndo, porque enchia a casa de formiga. Coisas assim, essas coisas é que vão aflorar. E foi um tempo, para todos nós, uma infância maravilhosa, porque nós tivemos tudo de bom. Entre, assim, estar dentro da natureza. E nós amamos a natureza. Hoje, vendo a cidade assim como ela está, vocês passaram por Rolândia, o que passa na cabeça? Vocês que viram quando era tudo mato. É uma coisa assim que tão diferente, tão grande, tão cheio de casas e nada daquilo que tinha a Casa Guilherme, aquela confeitaria, não sei se tem ainda uma que era do Geisser. Essas coisas todas se foram. É lógico, eu tenho que crescer depois de 75 anos, que eu já tenho quase 80. Mas mudou e tem que ser assim mesmo, não é? Agora, o caminho de paralelepípedo, antes era poeira e na chuva a gente escorregava e ficava cheia de lama. E além aqui do cemitério, qual que é o próximo ponto de parada de vocês? Bom, agora daqui nós vamos aonde era o nosso sítio, que a mãe, quando ficou viúva, vendeu para um primo nosso, porque como nós estávamos espalhados pelo mundo aí, o primo teve a ocasião de comprar o sítio e nós vamos lá agora ver aonde a maioria dos irmãos nasceram. Tem aí uns eucaliptos, um poço, alguma coisa, mas ele mudou, a casa não mais existe. A família fica reunida até o começo da próxima semana, matando a saudade e relembrando histórias do início de Rolândia e de suas vidas.